Existe um tipo de mente que aprendeu a sobreviver sem amor. Uma mente que cresceu acreditando que o afeto era algo para os outros, não para ela. E o mais curioso é que, por fora, essas pessoas parecem fortes, equilibradas, até frias. Mas por dentro, vivem em um campo de batalha silencioso. Você provavelmente conhece alguém assim. Ou talvez, se for honesto o bastante, perceba que está ouvindo sobre si mesmo. O que realmente acontece na cabeça de quem nunca se sentiu amado? Por que esse vazio é tão persistente, mesmo depois de conquistas, relacionamentos e reconhecimento? Fica até o final, porque o que você vai entender hoje pode mudar completamente a forma como você se enxerga. E talvez, pela primeira vez, faça sentido o que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu explicar. E se você quiser continuar explorando o que ninguém fala sobre a mente humana, já aproveita e se inscreve no canal. A cada semana, a gente mergulha um pouco mais fundo no que realmente move e destrói as pessoas. Agora, vamos começar. A história de quem nunca se sentiu amado não começa com grandes traumas. Às vezes, começa com pequenos silêncios, com olhares que não voltam, com gestos que deveriam estar ali, mas não estavam. O cérebro de uma criança não entende ausência. Ele interpreta o silêncio como culpa, então ela pensa: se não me amam, é porque algo em mim é errado. É assim que nasce o primeiro mecanismo de defesa, o autoapagamento. A criança aprende a ser fácil, silenciosa, previsível. Aprende que se não der trabalho, talvez mereça um pouco de paz. Mas esse aprendizado vem com um preço, a desconexão do próprio valor. Esse tipo de pessoa cresce com uma frase invisível tatuada na alma: o amor precisa ser conquistado. E passa o resto da vida tentando provar que merece o que, na verdade, sempre deveria ter sido incondicional. Psicologicamente, esse padrão tem nome. É o que chamamos de apego evitativo, uma resposta de defesa construída em ambientes onde o amor vinha com condição ou simplesmente não vinha. O cérebro, nesse caso, começa a associar intimidade com perigo, afeto com vulnerabilidade. Então, mesmo quando o amor aparece, a pessoa recua. Não é falta de vontade, é medo. Medo de depender, de precisar, de sentir. Outro termo importante aqui é desvalorização internalizada. É o processo em que o sujeito incorpora o desprezo do ambiente como parte da própria identidade. O que era falta de afeto vira autodefinição. E há ainda um fenômeno neurológico chamado hiperatividade do sistema de alerta. O corpo dessas pessoas vive em estado de vigilância, porque na infância, estar relaxado significava estar vulnerável, e vulnerabilidade era o gatilho da dor. Por isso, mesmo em segurança, o corpo não relaxa. Mesmo amado, o coração não acredita. E o mais cruel é que quanto mais carentes, mais distantes elas parecem. Há um tipo de solidão que é quase estratégica. Manter distância é a única forma de evitar a rejeição. Essas pessoas amam em silêncio, sofrem em segredo, e quando tentam se aproximar, algo dentro delas sabota. Elas testam, se retraem, se protegem demais. E quando o outro finalmente desiste, o ciclo se confirma. Tá vendo? Ninguém fica. Mas a verdade é que não foi o outro que fugiu. Foi o medo. E esse medo vem de um tipo de trauma que não deixa cicatriz visível. O trauma de ausência. Não é o que aconteceu. É o que nunca aconteceu. O abraço que não veio. A validação que não existiu. O olhar que não dizia "eu vejo você". A psicologia moderna chama isso de trauma relacional precoce. Ele não destrói a pessoa de uma vez, mas vai esvaziando lentamente sua capacidade de acreditar no amor. Com o tempo, esse vazio se disfarça de racionalidade. Eu não preciso de ninguém. Sou melhor sozinho. O amor é superestimado, mas o que parece força é, na verdade, medo mascarado. É o instinto dizendo: se eu não quiser, não sofro. E esse mecanismo que começou como autoproteção se torna prisão. Porque o amor que você rejeita é o mesmo que você deseja.
E o amor que você deseja é o mesmo que o seu corpo aprendeu a temer. Esse é o paradoxo de quem nunca se sentiu amado. O que salva é o que assusta. Essas pessoas crescem com uma espécie de dislexia emocional. Elas sabem cuidar, mas não sabem receber. Sabem dar atenção, mas travam quando alguém olha de volta. Em relacionamentos, isso aparece de forma sutil. São os que se afastam quando tudo está bem, que somem sem explicação, que confundem intensidade com segurança e depois se sentem vazios. No trabalho, são os que buscam a aprovação eterna, que fazem demais, ajudam demais, entregam demais, porque inconscientemente acreditam que o amor vem pela utilidade. E na vida pessoal, são os que raramente descansam, porque descanso exige confiança, e confiar ainda dói. Por trás de tudo isso, existe uma crença central. Eu não sou o suficiente. E essa crença se infiltra em tudo, no modo de falar, de amar, de existir. É uma voz antiga, herdada de um lar emocionalmente deserto. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos controla. E é exatamente isso. Quem nunca se sentiu amado vive negando o próprio desejo de amor. Finge que não precisa. Finge que não liga, mas o corpo lembra. Lembra nas noites insones, nas mensagens não enviadas, nas relações que terminam sem motivo claro. Há um conceito fascinante chamado ferida de reconhecimento. Ele explica como a falta de amor não mata de uma vez. Ela apaga aos poucos a sensação de existir. Quando ninguém te enxerga, você começa a duvidar se está realmente ali. Por isso, essas pessoas têm uma necessidade quase inconsciente de serem vistas. Não por vaidade, mas por sobrevivência. É como se dissessem o tempo todo: me enxerga, para que eu saiba que eu existo. Mas quanto mais tentam ser vistas, mais se escondem. Porque ser visto é perigoso. Ser visto é se expor. E se expor é correr o risco de ser rejeitado de novo. Então elas desenvolvem personagens. O forte, o inteligente, o engraçado, o que não sente. Mas nenhuma dessas máscaras resolve a raiz do problema. Elas apenas disfarçam o buraco. A psicanálise chama isso de falsa self, um termo de Donald Winnicott. É o eu fabricado para merecer amor. Um personagem criado para sobreviver, onde o amor real não existia. O problema é que, quando o personagem se torna permanente, o verdadeiro eu adoece. Ele se torna invisível até para si mesmo. E essa é a parte mais trágica. Quem nunca se sentiu amado, vive se afastando de tudo que poderia curar. Eles evitam a terapia, racionalizam o sofrimento, transformam a dor em discurso intelectual. É mais fácil analisar o sentimento do que senti-lo. Mas a cura não vem da análise, vem da coragem de sentir. E sentir, para quem nunca foi amado, é como voltar para um incêndio antigo. Agora eu quero te perguntar algo. Quantas vezes você achou que estava sendo maduro, quando na verdade só estava se protegendo? Quantas vezes você chamou de independência o que era medo de depender? Quantas vezes você se orgulhou de ser frio, quando na verdade só estava congelado? Essas perguntas incomodam, mas é nelas que começa o despertar. E se isso está te tocando, comenta aqui embaixo com um simples "eu entendo". Porque às vezes a cura começa quando alguém finalmente entende sem precisar explicar. No fundo, o que essas pessoas precisam aprender não é amar mais, é acreditar que podem ser amadas sem esforço. E isso só acontece quando o adulto de hoje decide se tornar o pai emocional que a criança de ontem nunca teve. É isso que chamamos de reparentalização interna, o processo de cuidar das próprias necessidades emocionais com compaixão e paciência. Não é um gesto simbólico, é biológico. O cérebro literalmente começa a se reorganizar quando ele recebe afeto, mesmo que venha de você para você. Outro conceito-chave aqui é neuroplasticidade afetiva. Isso significa que, com experiências repetidas de segurança emocional, o cérebro pode reescrever suas respostas automáticas. Ou seja, você pode aprender a se sentir digno de amor,
mesmo que nunca tenha sido amado antes. Mas há uma condição. Você precisa parar de fugir de si mesmo. E talvez esse seja o maior desafio de todos, porque para quem nunca recebeu amor, a própria ternura pode parecer uma ameaça. A cura começa em gestos minúsculos. Dizer não quando tudo em você quer agradar. Ficar em silêncio quando o impulso é se justificar. Aceitar um elogio sem rir de nervoso. É nesses momentos que o cérebro reaprende a confiar. Aos poucos, você percebe que o amor não é um prêmio, é um ambiente, e que o amor que faltou no passado pode ser reconstruído no presente, mas só se você parar de repeti-lo. Quem nunca se sentiu amado precisa entender que o passado explica, mas não determina. A criança que não foi amada continua viva dentro de você, mas agora você tem o poder de fazer por ela o que ninguém fez. Não é um processo rápido, nem romântico, é solitário e às vezes brutal, mas é o caminho. E se você chegou até aqui, é porque parte de você já está pronta para isso. Talvez você não precise mais de alguém que te ame como sempre quis. Talvez o que você precise seja aprender a amar o próprio vazio, até que ele pare de assustar. Porque só quando o medo deixa de te comandar, o amor finalmente encontra espaço para entrar. E quando isso acontecer, você vai perceber uma coisa que muda tudo. O amor que você buscava nos outros sempre esteve tentando voltar para casa, para dentro. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixa seu comentário, porque quando você fala, você valida o que sente. E talvez alguém leia e perceba que não está sozinho. E se você quiser continuar entendendo o que a maioria das pessoas evita sentir, se inscreve agora. Aqui, a gente não foge da dor, a gente traduz. E no fim, é isso que liberta. Entender que ser amado não é um privilégio, é um direito humano básico. E o fato de você estar aqui, buscando compreender isso, já é a prova de que o amor, de algum jeito, ainda está te procurando também.